Graça e paz, amados irmãos. Estamos nesta noite em mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Que nessa noite você aí da sua casa possa louvar e engrandecer esse Deus que é maravilhoso nas nossas vidas. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no livro de Romanos, o capítulo 12, os versículos 1 e 2, que nos diz assim: Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio da sua completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Adoração é um ato de amor e dedicação. É fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Que você nesta noite possa adorar e engrandecer a esse Deus que é maravilhoso. Que em meio às dificuldades, em meio às lutas, Deus ele tem cuidado de nós e permanece cuidando. Que a sua adoração nessa noite seja agradável a Deus. Que o seu louvor essa noite suba a Deus como um incenso suave. Que você possa ser a transformação desse mundo. Que a sua mente possa ser transformada por Deus a ponto que transformem as pessoas ao seu redor. Que nessa noite nós possamos entregar ao Senhor a nossa mais íntima oração de adoração a Ele. Que nós possamos dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que nessa noite a nossa vida seja o sacrifício que nós entregaremos a Deus. Seja aquilo que seja agradável a Deus. Então, neste momento, eu convido a cada um de vocês, aí nas suas casas, a fecharem os seus olhos e entregarem ao Senhor a sua perfeita oração de adoração. Vamos orar neste momento. Ó Deus, Senhor, nós queremos, ó Deus, te pedir, Senhor, nesta noite, ó Deus, recebe, ó Deus, a nossa oração, pois Tu, ó Deus, é um Deus maravilhoso, é grandioso, é amoroso para conosco e cuida de nós em todos os momentos. Nós queremos te agradecer e te engrandecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, Senhor, derrama sobre nós, ó Pai, a vontade e o desejo de te adorar, Senhor. Que nessa noite, ó Deus, nós possamos estar aqui, Senhor, com os nossos corações abertos, Senhor, para te ouvir nessa noite, ó Deus, para ouvir a Tua voz, para reconhecer, ó Deus, a Tua vontade nas nossas vidas. Ó Pai, Senhor, nós te pedimos perdão por tudo aquilo que nós temos feito, que nós sabemos que não te agrada, ó Pai. Mas, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, sermos transformados, Senhor, para transformarmos, ó Deus, as vidas ao nosso redor. Ó Deus, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, ó Deus. E mesmo, ó Pai, quando nós passamos por dificuldades, o Senhor tem segurado a nossa mão, ó Deus, estado conosco. Ó Pai, Senhor, nós te agradecemos, nós te adoramos por tudo que o Senhor é na nossa vida e por tudo que o Senhor tem feito e aquilo que vai fazer. Ó Pai, Senhor, nós te pedimos nessa noite, abra o nosso coração, Senhor, para louvar, Senhor, para ouvir da Tua palavra, Deus. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Serpente cruel, fez o homem cair, achou que vencer, veio
Paz, irmãos, irmãs, mais um domingo, mais uma noite, nós temos a oportunidade de cultuarmos ao Senhor e também de partilharmos, das suas grandezas, da sua palavra. Eu quero te convidar para abrir a palavra do Senhor no livro de Filipenses, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 12, Filipenses 3, versículo 12. Não que eu já tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Pai querido, Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, queremos te agradecer pela tua palavra lida, Senhor, e a partir da tua palavra lida, nós queremos que tu nos esclareça, Senhor, que tu nos edifique nessa noite. Pai, eu quero orar por todos os irmãos e irmãs que estão participando conosco, Senhor, desse culto, nos seus lares, Senhor, que tu possa, ou em outro lugar, que tu possa estar, Senhor, abrindo os corações, abrindo a mente, e colocando a tua palavra, a tua semente, para que possa frutificar e fazê-los prosperar, crescer em sabedoria e no conhecimento da tua verdade. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós estamos caminhando a cada dia e
O mês de outubro é marcado, eu falei na última pregação, tem umas datas importantes, e nós estamos nos aproximando agora do dia onde se comemora a Reforma Protestante. É interessante nós pensarmos, irmãos e irmãs, que nós sempre temos que estar nos reformando, nós sempre temos que estar melhorando, nós temos que estar sempre crescendo, modificando aquilo que não agrada ao Senhor, e temos que buscarmos ser melhor a cada dia. E é interessante nesse texto que ele fala, Paulo fala para esquecer das coisas que ficaram para trás. Para nós metodistas falarmos um pouco das coisas antigas, esquecer, não é um costume nosso. Nós somos uma igreja chamada tradicional, onde nós valorizamos muito a tradição. Então, o que se passou até hoje na história da caminhada do povo de Deus, o que passou até hoje na história da nossa igreja, é muito importante para as nossas vidas. Mas eu chamo a atenção, quero convidar você para nós pensarmos um pouco nessa palavra de Paulo, fala, deixando as coisas que ficaram para trás. Primeiro, no primeiro versículo que eu li, Paulo fala que ainda não alcançou a perfeição, ainda não alcançou a vida eterna, ainda não tinha conquistado tudo, e ele prosseguia para o alvo. Ele queria conquistar, e ele cita antes aqui sobre Jesus Cristo, falando da referência de Jesus Cristo. Mais um pouco atrás nós vamos ouvi-lo falando dos falsos mestres, onde era questionado muito sobre a circuncisão. Então, irmãos e irmãs, nós percebemos que a igreja sempre caminhou baseado muitos nas tradições, nas leis. Isso é muito importante. Eu acho que isso faz com que a igreja se fixe, se firme. Mas Paulo está querendo dizer aqui que existe algo mais, e algo muito mais importante do que nós ficarmos presos pela lei, pelas coisas, pelas tradições, pelos costumes. Nós temos que olhar para frente e temos que querer ir para frente. E Paulo fala na sua história que ele, seguindo a lei, seguindo os costumes, seguindo as tradições, ele perseguiu e ele foi objeto de morte de muitos cristãos. E ele fala que, sendo perfeito no seu exercício, na sua caminhada, muitas pessoas morreram e muitas pessoas sofreram a partir dele. E Paulo, depois da sua conversão, ele enxerga algo mais e algo importante a ser conquistado. Então, eu gostaria de partilhar com os irmãos nessa noite, com as irmãs, sobre essa questão do passado, do presente e do futuro. Na nossa caminhada na escola, a gente fala do passado, do presente, futuro, os verbos, e depois a gente vai aprendendo que não é apenas esses três verbos que tem o passado, o presente e o futuro, e eles são distribuídos, eles são repartidos em mais verbos. Tem o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito. E nós percebemos que o passado, a gente poderia agir de várias formas, e muitas vezes nós pensamos no que nós fizemos ou no que nós deixamos de fazer. E é importante nós sabermos disso. É importante nós sabermos daquilo que nós deveríamos ter feito até hoje. Mas eu quero falar para você que nós não podemos parar lá atrás. Aquilo que nós não fizemos, o que nós deixamos de fazer, os erros que tivemos no passado, ele não tem mais jeito lá atrás. Mas ele é importante hoje. A correção daquilo que nós fizemos errado ou que deixamos de fazer é importante hoje, fazermos hoje. Paulo nos chama para pensarmos no momento presente, deixando um pouco os erros do passado, deixando as questões que se passaram. E outro texto que fala que as coisas antigas
já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então nós somos chamados a viver esse presente pensando no futuro. Porque no futuro nós temos uma promessa. A promessa de Deus de uma vida eterna, uma promessa de salvação, uma promessa da vinda de Cristo, uma promessa de um mundo melhor a partir da minha vida, a partir da sua vida. Mas nós não podemos pular, ficar no passado, pular o presente e chegar no futuro. Nós temos que viver esse presente. E Paulo, ele com muita disposição, ele fala que ele ainda não conquistou a perfeição, mesmo já tendo deixado aquelas coisas para trás. Aquele Paulo perseguidor, aquele Paulo inquisitor, aquele Paulo fariseu, ele já tinha deixado para trás, mas ainda tinha muitas coisas na sua vida a ser tratada, para ele ser realmente um valoroso, um verdadeiro homem de Deus. E eu gostaria que você pensasse nessa noite, na sua vida. Sei que muitos de vocês, uma boa parte de vocês já tiveram essa experiência com Cristo. Muitos de vocês têm caminhado toda a sua vida na igreja. E nessa caminhada já passou por muitas desilusões, muitas experiências tristes dentro da própria igreja. Muitas desilusões entre membros e pastores, relações de pastores com membros, muitas tristezas, muitos ficando no meio do caminho porque o passado não nos deixa eles continuarem trabalhando. Paulo, ele convida a mim e convida a você para prosseguir. Versículo 13 fala: não que eu já julgo havê-lo alcançado, não que eu já alcancei, porque ele também não tinha alcançado. E eu sei que nós não alcançamos ainda, irmãos e irmãs, mas ele fala e nos chama para um desafio, para uma caminhada. Uma coisa, mas uma coisa faço. E às vezes nós queremos resolver os nossos problemas, irmãos e irmãs. Eu falo na nossa vida como igreja, e falo na nossa vida secular, e nós, para resolver situações, nós atiramos para tudo que é lado. Nós buscamos todo tipo de coisas, nós fazemos todos os tipos de coisas. Tem pessoas que vão em todas as religiões procurar uma solução para o seu problema, e acaba não encontrando de jeito nenhum. Tem pessoas que começam a fazer, buscar coisas em todos os lugares. Tem pessoas que dentro da igreja também começam a articular, criar vários mecanismos para que a igreja possa caminhar. Agora Paulo vem aqui, meu irmão, minha irmã, e ele fala assim: só uma coisa eu faço. Eu não vou ficar atirando para tudo que é lado, não vou ficar tentando todas as coisas. Uma coisa eu faço. O Senhor pede de nós foco. Nós temos que ter o foco no Senhor e nas propostas de Deus. O versículo 13 fala: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Nós temos que dar mais um passo, esquecendo, irmãos e irmãs, deixando o nosso passado de tristeza, deixando o nosso passado de perdas, deixando o nosso passado de erros, como Paulo tinha aquele passado horrível na sua história. Ele fez uma coisa: ele seguiu, ele avançou para os que diante deles estão, os que diante de mim estão. E tudo isso que ele faz, irmãos e irmãs, ele faz pensando na referência a Jesus Cristo. Os irmãos lembram quando Jesus estava pregando lá
Alguns chegavam a falar, esse homem aí não é aquele menino lá não era de Nazaré? O histórico dele não é bom, a sua origem não é boa, como pode sair? Jesus não parou nos detalhes, nas suas histórias de derrotas, mas Jesus prosseguiu para o alvo. E Paulo, quando ele aceitou Jesus, quando ele viveu aquela experiência de transformação com Jesus, ele falou, eu sigo para o alvo. E fala da excelência. O título desse texto fala da soberana vocação. Eu gostaria de pensar com você nesta noite sobre essa questão dessa soberana vocação. Por que a soberana vocação? Porque ela vem de Deus, porque ela vem do Senhor, que é o nosso soberano. E esse Deus soberano, Ele nos chama para caminharmos segundo a sua proposta de vida, sobre uma proposta de um mundo novo, de um reino novo, estabelecimento de algo que vai dar felicidade para todos e para todas, porque o Senhor Jesus Cristo disse que veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, é algo tremendo, irmãos e irmãs. Mas, irmãos e irmãs, Paulo estava enxergando naqueles homens, naquelas pessoas, que eles tinham as suas teorias, traziam seus conceitos, traziam suas tradições, e achavam que se seguisse tudo aquilo, iria resolver todo o problema do mundo. Eles não teriam problemas. Mas Paulo fala que nós temos que deixar as coisas antigas para trás e seguir rumo à soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A igreja é chamada a prosseguir. A igreja é chamada a continuar caminhando, tendo um foco. Paulo falou, uma coisa eu faço. É uma atitude, meus irmãos, minhas irmãs. Nós não podemos hoje falar de Jesus e amanhã já ficar pensando se teríamos outra opção e nós nos perdemos na caminhada. O Senhor Jesus está pedindo foco na nossa caminhada, foco no nosso anúncio do Evangelho. Quando o Evangelho também começa a ser quebrado, distribuído de forma quebrada, sem uma essência, sem uma matéria firme, as pessoas, cada um pega uma das migalhas e as igrejas vão se aumentando, porque cada um vai por um lado, cada um tem uma noção, tem uma teoria, e deixam de pegar a teoria verdadeira, que é o verdadeiro Cristo, que é Cristo na vida. Não podemos quebrar o Evangelho, não podemos diluir o Evangelho, mas nós temos que levar esse alimento. Quando nós celebramos a ceia, falamos que é o pão vivo que desceu do céu, é um pão, não são vários pães, não são vários pedaços, mas é o pão vivo que desceu do céu. E esse Evangelho de Jesus Cristo deve ser levado na sua plenitude, na sua totalidade, para que outros e outros recebam esse Jesus. Uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Meu irmão, minha irmã, nós temos algo lá na frente. Nós temos algo especial lá na frente. Nós não podemos nos desviar, não podemos nos distrair, não podemos olhar para trás como a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Nós não podemos ficar olhando nas coisas do passado, nas nossas derrotas do passado, e temos que prosseguir para o alvo. E no nosso alvo, lá na frente, há algo que o Senhor deixou prometido para nós, que é a salvação. Duas coisas importantes nessa caminhada e nessa busca. Enxergando o alvo. Quem é o alvo?
Cristo. É a salvação. Não podemos perder a nossa dimensão que nós temos um Salvador. E que tem um Salvador não apenas que morreu, ressuscitou, mas que falou para nós: eis que estarei convosco todos os dias da minha vida até a consumação do século. Esse Jesus presente em nossas vidas, e nós temos que viver Cristo, e nós temos que olhar para Cristo, e nós temos que caminhar em direção ao trajeto que o Senhor deixou para nós. Jesus Cristo veio na terra, fez a sua trajetória na terra, anunciando, e subiu aos céus. E Ele nos chama para continuar percorrendo, e diz que na sua trajetória, multidões o acompanhavam, ouvindo as suas palavras, ouvindo os seus sermões. E Jesus continua caminhando e nos chama para nós continuarmos indo na sua direção, avançando em sua direção, seguindo para o alvo que é Cristo. Então, primeiro, temos que alimentar, temos que exercitar a nossa fé, acreditando na presença onipotente de Cristo, no poder de Deus em nossas vidas, na capacidade que Ele tem de transformar qualquer situação desse mundo, qualquer enfermidade, qualquer pandemia, qualquer quadro apresentado. Nós temos que alimentar a nossa fé, acreditar no poder transformador do nosso Deus, no poder reformador do nosso Deus. Primeiro acreditar, e depois, meu irmão, minha irmã, nós temos que abraçar a causa de Cristo. O próprio Paulo falava: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós temos que abraçar a causa de Cristo, independente das situações, das perseguições. Temos que continuar caminhando, anunciando o Evangelho de Cristo. A história da reforma fala de um homem que, baseado nas Escrituras, o entendimento da palavra de Cristo, ele reformou, ele colocou aquelas teses de reforma da igreja, para reformar a sua igreja, sem intuito de fazer uma nova igreja, mas ele queria reformar a sua igreja. E acabou com a reforma da igreja, reformando o mundo. E as pessoas puderam ter essa liberdade de culto, o entendimento da palavra, a oportunidade de ler a palavra do Senhor. O nosso fundador, John Wesley, veio também, recebeu esta herança da reforma. Ele também enxergou na sua igreja a necessidade de uma reforma, de uma transformação, e vivenciou isso e pregou isto. E aconteceu também na igreja anglicana, daí o surgimento de nós metodistas. Meu irmão, minha irmã, nós temos que continuar olhando para a nossa igreja. Não podemos deixar a nossa igreja se estagnar. Não podemos deixar a nossa igreja viver apenas da sua história, do seu passado, que, volto a dizer, é muito importante, a nossa história, o nosso passado, mas não podemos dormir no passado. Temos que seguir para o alvo, temos que continuar caminhando. Não podemos, irmãos e irmãs, deixar que aqueles que estão vindo após, quantas crianças nascem a cada dia, quantas pessoas ainda não receberam esse Evangelho, quantos vão surgindo após, e nós não podemos guardar apenas para nós e ficarmos deitados no travesseiro da história. Temos que seguir para o alvo, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos nós, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus os esclarecerá.
Não sei se você já pensou sobre isso. Não sei se você pensa de outro jeito. Mas nós devemos, né, uma das propostas da nossa igreja é o processo de santificação, da busca pela santificação. E a busca pela santificação quer dizer que nós não podemos nos estagnar, achar que já estamos no auge, porque se Paulo, irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo falou, não que eu já tenha alcançado. Paulo falou, se Paulo ainda não tinha alcançado, certamente eu ainda não alcancei a perfeição. Você não alcançou a perfeição. Mas não é por isso que eu vou desanimar, pois Paulo não desanimou por isso. Mas, de outra maneira, pelo contrário, nós temos que prosseguir para o alvo, para alcançar. E se tivermos problemas, se tivermos dificuldades de alcançar, Paulo fala no versículo 15, se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Mesmo que tenha dificuldade, Cristo vai esclarecer. E você possa buscar em Cristo esse esclarecimento. Finalizando, a palavra fala, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu gostaria de perguntar para você, o que você já alcançou? Eu estava lendo o texto e quem estava, era uma pregação, mas ele trabalhou muito essa questão dos jogos de videogame, quando você passava uma fase, ia para outra fase, ia caminhando, e sempre tem a outra fase e a outra fase. E às vezes parece que nós estamos passando de fase. E realmente, irmãos e irmãs, nós vivemos estágios diferentes a cada dia. Você convive numa comunidade, você vê pessoas acabando de chegar, você vê outras que estão comemorando tempos, né? Anos, 50 anos de igreja, e eu louvo a Deus por essas pessoas que alcançam todo esse tempo. Mas, irmãos e irmãs, espiritualmente, independente do tempo de igreja, do tempo que eu cheguei na igreja de Cristo, eu posso alcançar, eu posso crescer a cada dia, eu posso ter chegado a 50 anos e ainda não ter subido um degrau na caminhada, se eu não me colocar diante do Senhor, se eu não entender a vocação do Senhor. A história do nosso fundador John Wesley diz isso. Ele era um pregador, ele era um pastor, com muito tempo de igreja, com formação de igreja, família de igreja, família importante na igreja. Mas diz que ele nasceu quando ele teve o seu coração estranhamente aquecido, quando ele viveu a experiência com Deus, uma experiência que com todo o tempo de igreja ele ainda não tinha vivido. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você mesmo tendo bastante tempo de igreja, se você não tiver essa consciência que você tem que caminhar, que você tem que deixar o passado e continuar prosseguindo para o alvo que é Cristo, você vai continuar comemorando o tempo de casa, mas não vai sentir a experiência da perfeição de Cristo na sua vida. Por isso, eu quero caminhar com você, eu quero orar com você, porque eu também preciso da presença de Deus em minha vida, porque como Paulo fala, se ele não alcançou, certamente eu tenho algo também a alcançar, e você tem algo a alcançar, e você só vai alcançar se você deixar as coisas que ficaram para trás e continuar prosseguindo para o alvo,
que é Cristo Jesus. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor. Senhor, eu quero que essa palavra, mais que uma palavra de salvação, Senhor, eu quero que essa palavra seja uma palavra de encorajamento para as nossas vidas, para as nossas igrejas, Senhor. Quando nós vivemos esse momento de pandemia, que temos a dificuldade de estar no Teu templo, Senhor. Ó Pai, não deixe que a comodidade do meu sofá, da minha cama, da minha casa, Senhor, impeça de eu continuar prosseguindo para o alvo. Desperta em nós, Senhor, uma disposição, porque do nosso lado, na nossa casa, temos vizinhos, nós temos amigos no nosso trabalho, tem pessoas que nos rodeiam, Senhor, que precisam ouvir essa palavra que Paulo falou para aqueles que o rodeavam. E temos que deixar, Senhor, as coisas que nos amarram, que nos prendem num passado sombrio, Senhor, e queremos caminhar em direção ao alvo que é Cristo. Mas nós sabemos, Senhor, que por nós mesmos, nós não conseguimos fazer isto, pela nossa limitação. Mas nós temos fé no Deus que mandou Jesus morrer por nós, nos resgatar, nos salvar, Senhor, e nós queremos que Tu possa, Senhor, nos resgatar, Senhor, das nossas dificuldades, Senhor, se estamos entrevados, Senhor, queremos que Tu nos cure, que Tu nos liberte, como Tu falaste, Jesus Cristo falou para aquele paralítico, levanta-te, anda, que Tu possa estar falando para nós, levanta-te, Isaías, levanta-te, igreja, e anda. Continue prosseguindo para o alvo. Pai, em nome de Jesus, dá-nos esse sentimento, essa disposição. Ó Senhor, não deixe, Senhor, que nada impeça de nós continuarmos caminhando, levando o Teu Evangelho. Nós queremos ser uma voz, Pai, que clama no deserto, que anuncia a salvação. Por isso, Senhor, fortalece as nossas vidas. Senhor, não deixe que costumes, Senhor, que leis, que, Senhor, que amarras impeçam de nós de caminharmos, Senhor, mas que os nossos lábios continuem estando soltos, livres, que as palavras surjam em nossos lábios para anunciar a salvação, para anunciar a restauração. Quero Te apresentar diante de Ti nesta noite, Senhor, as nossas igrejas, as nossas comunidades. Senhor, fortalece cada vida, onde quer que esteja. Senhor, fortalece os nossos ossos, o nosso corpo. Revigora as nossas forças, Senhor, para continuarmos caminhando. Ó Senhor, que ninguém se canse, que ninguém desanime, mas que nós possamos continuar crescendo, continuar caminhando em direção ao alvo. Queremos buscar a perfeição em Ti, Senhor. Por isso, Senhor, vem com poder sobre nós. Aperfeiçoa a nossa vida, para que possamos ser referência na nossa caminhada, como filhos e filhas Tuas. Nós Te pedimos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos e irmãs. Nós vamos encerrar o nosso culto. E eu gostaria de convidar você a continuar caminhando. Desafiar você a olhar para o alvo. Olhar para Cristo. Meu irmão, minha irmã, não deixe que dificuldades, que intrigas, que palavras mal colocadas te tire do rumo. Esqueça essas coisas. Paulo fala, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo. Eu te convido a continuar firme na luta em prol do anúncio e do viver o Evangelho de Cristo. Vamos encerrar o nosso culto, vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado por esse culto, obrigado pelos louvores apresentados, ó Pai. Ó Senhor, nós te pedimos que Tu continue presente em nossas vidas. Quero lembrar dos enfermos, Senhor, das pessoas, Senhor, que vivem no leito dos hospitais, as pessoas que estão em casa, Senhor, sem poder sair.
Pai, eu te peço uma bênção pelos enlutados, Senhor, que a tua graça esteja sobre eles, dando refrigério, Senhor, tirando as tristezas, Senhor, ensinando-os a viver a saudade, Pai. Abençoe essas vidas, Senhor. Quero lembrar de todos os nossos irmãos nos seus lares, nossas irmãs, aqueles mais idosos, Senhor, que estão com dificuldade, Senhor, de participar do culto, que da mesma forma a tua graça os alcance e os abençoe, Pai. Eu oro e declaro que o amor de Deus, que excede sobre toda a compreensão humana, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão restauradora e santificadora do Espírito Santo esteja sobre a minha vida, esteja sobre a tua vida, esteja sobre toda a igreja de Cristo, sobre todo o povo de Deus, e conosco permaneça hoje e para sempre. Amém. Amém.